Boa noite a todos os nossos amigos do Critica Brasil. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Aquias. Boa noite, Marilei. Olá. Boa noite a todo mundo que está ao vivo no Critica Brasil. Em Brasília são exatamente 21 horas, 26 minutos. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2020. E as informações são muitas. Hoje, a principal notícia do Critica Brasil é sobre Luiz Inácio Lula da Silva e as provas que possivelmente foram adulteradas para incriminar mais uma vez o ex-presidente Lula. Quero mandar um beijo a todo mundo que já está ao vivo, vai entrando e esmagando no like, pessoal. Não esquece de entrar e esmagar nesse like, porque o Critica Brasil está no ar. Doa em quem doer. Boa noite a Luiz Gonzaga, que está conosco. Maria José, Maria Macedo, Lula livre já. Vamos, Marilei, vamos começar com a... Calma, Marilei, Marilei. Pode falar ainda? Pode, Marilei, mas é que tem que mudar a musiquinha, Marilei. A musiquinha Eliseu, claro. Boa noite. Notícia chegando no Critica Brasil agora. Vai, Marilei. Peritos da polícia admitem que documentos usados para condenar Lula podem ter sido adulterados. Sherazade, posso continuar? Tu vai tá dando As manchetes. Logo aqui. Fala das manchetes, Marilei. Sherazade diz sofrer ameaças de morte desde que ousou criticar Bolsonaro. E ela fala, né, que a violência que as minhas colegas sofrem, ela já sofre bem antes. E ela tem sofrido com a família toda sendo ameaçada por essa família. Olha aí, a bomba de agora, Marilei, é o seguinte. A de agorinha. Rodrigo Maia sinaliza que pode aceitar pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Ai, meu pai. Atenção, hein? Essa notícia é quentíssima e a gente vai detalhar mais ela mais tarde. Rumores e rumores. Atenção, gente. Agora vamos à notícia principal e a gente já volta à questão aí do Rodrigo Maia e do impeachment de Bolsonaro que anda rondando o Palácio do Planalto aqui em Brasília. É o seguinte, primeiramente, a gente vai ter que se situar para que a gente entenda o que se trata da questão dos peritos da Polícia Federal. É o seguinte, a Lava Jato acusou o presidente Lula de ter recebido propina da Odebrecht, 12 milhões, e de que esse dinheiro tenha sido utilizado para comprar um terreno para o Instituto Lula. A Odebrecht apresentou documentos que vieram da Suíça, dizendo que nesses documentos haviam planilhas, e nessas planilhas estava ali o repasse e as doações e as propinas que eram colocadas para os políticos. Veja bem, dentre eles, supostamente o Lula. Só que é o seguinte, quando a Odebrecht deu esses documentos para o Ministério Público, para o Deltan Dallagnol, nas mãos do seu Sérgio Moro, o que aconteceu? O Ministério Público disse que tinha recebido diretamente da Suíça os documentos. Presta bem atenção para vocês entenderem o caso, como é forte. O Ministério Público mentiu e o juiz aceitou a mentira. Primeira mentira, eles disseram, nós recebemos o documento integralmente da Suíça, dos servidores da Suíça. E os servidores, chamados de Drosses e MyWebDave, esses dois servidores que estavam na Suíça, esses servidores que eram da Odebrecht, mas que estavam na Suíça, diziam que através dessas planilhas eles tinham todo um esquema de corrupção. E que nesse documento, supostamente, tinham do Lula. Mas veja bem, o documento veio para o Brasil e ao invés de ir para as mãos do Ministério Público, para as mãos da Justiça, pasmem, foi primeiro para a mão da empresa, da Odebrecht. Passando um bom tempo na empresa, depois pediu-se o quê? A apreensão desse documento. Quando apreenderam o documento, mostrava que nessas planilhas havia doações para alguns políticos, entre eles o Lula. Agora prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês entenderem o caso. Só que o Lula e a defesa do Lula desconfiaram. O Lula disse, olha, eu não estive nessa planilha, eu não recebi isso que eles estão falando, não tem nada a ver. Quando eles doaram para a campanha, eles doaram, todo mundo soube, o TSE soube, a Justiça Eleitoral soube. Aliás, todas as vezes que o PT recebeu
tanto na campanha da Dilma como na campanha do Lula, todo mundo soube. Foram milhões? Foram. Assim como o Aécio Neves recebeu, assim como o Alckmin recebeu, todos eles receberam grandes quantias para a campanha. E o Lula disse, todas as minhas contas estão aí na justiça. Eu não tinha por que fazer isso, porque eu não me enriqueci. O Lula continuava do jeito que o Lula estava. E tudo que o Lula conseguiu a mais foi por conta das palestras do Lula. E o Lula comprovou que as palestras dele eram caras e que ele recebia pelas palestras. Muito bem. A defesa de Lula desconfiou e disse, espera aí, nós vamos pedir acesso a essa documentação. Nós não temos acesso à documentação. Eles têm e a gente não tem. E aí o Lula, a defesa do Lula pediu para o ministro, na época, Sérgio Moro, que tivesse essas planilhas, esses documentos na sua mão para analisar. Sabe o que aconteceu? O Moro negou. O Moro negou acesso deles. Aí o que eles fizeram? Eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Moro nunca deu acesso à defesa de Lula aos documentos. Sabe por quê? Porque na certa, Marilei, ele sabia que tinha sido adulterado. O Moro sabia que era uma prova ilegal contra Lula, que na verdade não era uma prova, foi forjada. Ele sabia, o Deltan Dallagnol sabia. É por isso que o Lula sempre fala. O Deltan sabe que é mentiroso, o Moro sabe que mentem, eles sabem o que eles fizeram. E eu vou provar, ele disse, que os dois são corruptos e que os dois mentiram contra mim. Aí é o seguinte, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Edson Fachin deu acesso a eles, agora, deu acesso a eles, já muito tempo depois de o Moro ter prendido o Lula, deu acesso a eles, a essas planilhas, esses documentos. Aí o que aconteceu? A defesa de Lula contratou um perito muito experiente, o senhor Cláudio Wagner, perito, né, acostumado com toda essa geringonça de internet, de planilhas e tudo mais. O perito, contratado pelo Lula, foi até os peritos da Polícia Federal, aqueles que tinham averiguado o documento, e perguntou para eles, é possível que o documento tenha sido adulterado? E aí, os peritos da Polícia Federal disseram, primeiro, eles contradizeram, eles disseram o seguinte, o que o Ministério Público falou foi mentira, eles não pegaram um documento direto da Suíça, eles pegaram da Odebrecht, da empresa que fez delação premiada. Presta bem atenção. A empresa disse que tinha uma prova contra o Lula. O Moro aceitou a tal delação. O Moro disse, vamos concordar uma coisa. Eu faço uma delação com vocês me apresentam alguma coisa contra o Lula. Eles não tinham ainda como fazer nada contra o Lula. Aí a polícia, o Ministério Público pede esses acessos lá da Suíça, eles trazem, ao invés da polícia ficar quem fica a empresa. Nossa. A empresa fica, adultera do jeito que ela quer, e agora, depois que tinha a prova contra o Lula, ela diz, agora sim, agora vamos fazer nossa delação? Vamos. Aí fizeram a delação, partiu para acusação contra o Lula. E o que aconteceu? A acusação do Lula, contra o Lula, aceitou, o Ministério Público aceitou, Deltan Dallagnol, todos eles aceitaram. E o que aconteceu? O Lula, mais uma vez, se torna réu. Então, é um absurdo que a gente está vivendo. O próprio perito da Polícia Federal disse, é fato que a Odebrecht mexeu aqui, mexeu ali, desarrumou o documento, fez o que quis com o documento. Pode ter sido, lógico que pode ter sido adulterado. Aliás, e ainda disse o seguinte, havia, por exemplo, indicações e datas posteriores à data de apreensão do documento. Ou seja, eles prenderam o documento, mas lá no documento que o Lula teve acesso, a defesa do Lula, tinha data depois de que a polícia tinha pego isso. Mas como é que pode? Você não tinha uma coisa como você levar isso a sério. O mais grave de tudo é que a acusação e o Ministério Público aceitaram esse documento como fosse um documento autêntico, como fosse uma prova irrefutável contra Lula. É um absurdo que o Ministério Público tenha feito isso, mentido mesmo na cara dura, e agora os peritos da PF admitem que o documento da Odebrecht pode ter sido adulterado para prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou mais além, Marilei. Assim como aconteceu no caso do triplex. Quais foram as provas que eles encontraram até agora?
as conversas do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro, que o Intercept Brasil publicou, era só a ponta do iceberg. Agora, pasme, porque eu vou ler agora. Um dos peritos disse o seguinte, com raivinha... Só calminha, antes de você falar, eu vou pedir aqui, olha só. Aqui. As pessoas esmagam no like, pessoal, imediatamente esmaga nesse like. Sabe o que um dos peritos falou da Polícia Federal, com raivinha, do perito contratado pela defesa do Lula, porque não queria falar e tal? Ele disse o seguinte, olha o que ele falou. Não me interessa a origem do documento, mas o que a gente recebeu. Olha que nojento aqui. Não me interessa da onde veio, interessa o que a gente recebeu. Peraí. Mas o documento que o Glenn Greenwald recebeu, vocês não levam a sério? Quer dizer que quando é contra essa corja, não, você tem que ver de onde ele veio. Agora, no caso, quando é contra o Lula, não interessa de onde o documento veio? É claro que interessa, porra! É lógico que interessa. Como não vai interessar a origem do documento? Faz toda a diferença. Se havia uma delação premiada, se havia um interesse para incriminar o Lula, é lógico que havia o interesse de fazer uma sacanagem dessa. E está por trás do seu Deltan Dallagnol e todos aqueles que participaram da Lava Jato aqui querendo incriminar o ex-presidente Lula. Então é um absurdo grandioso que esse tipo de atitude seja ainda manifesta na Justiça do Brasil. Esmaga nesse like, pessoal. Vamos aumentar a esmagada no like. Agora imagina o pesadelo que o Lula passou esse tempo todo, né? Que a esposa morreu, netinho morreu. Nossa. Preso injustamente. É o caso do sítio de Atibaia também, que a Gabriela Hart, aquela que cola contra o Lula, fez a mesma coisa. Absurdamente falando que o sítio era do Lula. Até agora, os donos do sítio estão aí. O sítio foi autorizado a ser vendido. Como é que tu é dona de um sítio, a construção que tu faz, a culpa é minha, se eu frequento o teu sítio. É um absurdo tudo isso, é uma palhaçada geral contra o ex-presidente Lula. Está cada vez mais claro a perseguição de Sérgio Moro, e eu utilizo aqui as palavras do Glauber Braga, que disse juiz, ladrão e também remendou, capanga de milicianos. É isso que eles são. E cadê a imprensa aqui, esse que não está falando sobre isso? Gente, antes de você sair, dá uma esmagada aí, ó, no like, por favor. Esmaga no like, tem pessoal. Tem 800 pessoas ainda, nós estamos aguardando você. Esmaga nesse like, vamos subindo o like, porque aí o YouTube entende que você gostou do programa. Você, as suas orações, você que está orando, vai cair. Como a Gilma falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, gente, agora, de manhã, eu vou comentar esse fato do impeachment do Bolsonaro. Que aqui nos corredores do Congresso Nacional é o que se fala, que a possibilidade de Maia aceitar o impeachment de Bolsonaro cresce cada vez mais. E vamos para a internet, gente, vamos para a internet e vamos lá colocar impeachment já. Vamos divulgar, gente, o Critica Brasil para outras pessoas. Se inscreva no canal, seja membro do canal, participe. Um beijo. Boa noite a todos. Vamos ligar para algumas pessoas. A gente volta amanhã. A gente vai estar ligando para você. Tchau, pessoal. Grande abraço.